Vem cá, você faz pilates porque gosta ou porque seu ortopedista recomendou? Ou porque sua vizinha, sua tia, sua mãe, sua avó fazem também? Eu quero te chamar a atenção para um ponto crucial que vem sendo discutido nas evidências científicas a respeito de contração do abdômen durante a prática de exercício físico. E abri esse vídeo falando do Pilates porque é dentro dos estúdios de Pilates que você, na maioria esmagadora das vezes, aprende esse conceito. Durante anos, eu diria até durante décadas, a gente acreditou em quê? A gente acreditou que aqui tem uma grande casa de força chamada Powerhouse, chamado Core. E o Core entrou com força nos estúdios de Pilates, Neopilates, estúdios de treinamento funcional, academias de musculação, como exercício preventivo de lesão. E faz até muito sentido para pessoas que não têm dor e estão no alto desempenho esportivo. Mas talvez para aquele empresário, para aquele motorista, para aquela vovozinha aposentada que está dentro do estúdio de Pilates ou dentro da academia, não faça tanto sentido. Qual que era a teoria? A teoria era a seguinte: colocaram eletromiógrafos em pontos específicos da musculatura profunda do abdômen e começaram a medir a contração, o onset, o tempo de ativação, se era atrasado ou se era no momento que o paciente pedia. E começaram a constatar que para determinadas atividades, como se abaixar, subir escada, sentar, levantar, pessoas com dores na lombar poderiam ter determinado atraso na ativação do core. E aí criou-se o conceito de estabilização segmentar, que eu, infelizmente, perdão aos meus pacientes de 6, 7, 8 anos atrás, infelizmente eu pratiquei e transformei esses pacientes em robozinhos, com muita hipervigilância, andando, se protegendo de uma possível lesão, porque tinham medo da dor. Eu ajudei pacientes a cronificarem sua dor praticando esses conceitos. Só que as pesquisas científicas foram surgindo e, na real, constatou-se que não há atraso nenhum no recrutamento motor dessa musculatura. E aí um grande grupo de pesquisadores aqui do Brasil, com muito orgulho, liderados pelo professor Ney Mesiá e a Luciana Lunks, publicaram recentemente um artigo que comparou turmas de Pilates que tinham o comando verbal para contrair o abdômen durante as atividades e turmas de Pilates que tinham o comando para relaxarem o abdômen durante as atividades de Pilates. Você viu esse estudo? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica no link para parar com essa ideia que são as vozes da cabeça de Caio que está falando por aqui. Na real, tudo que eu venho aqui falar, a gente se baseia nas principais pesquisas científicas mais atuais, dos últimos 5 a no máximo 10 anos, tá? Para entregar para você o conhecimento, o melhor conhecimento possível para você controlar a dor. E o que aconteceu nessa pesquisa, pessoal? Os indivíduos que contraíram o abdômen tiveram uma pontuação levemente menor para incapacidade. E para dor, Caio, foi praticamente igual, não houve diferença. O estudo constatou que basicamente é um tanto faz. E eu vou te explicar o porquê esse tanto faz. Muitas pessoas, pela hipervigilância, começam a andar feito robozinhos, como falei anteriormente, tentando proteger a coluna de qualquer lesão. E aí eles contraem o abdômen voluntariamente, além da contração involuntária que já existe. O esqueleto apendicular, braços e pernas, à medida que você se move, o abdômen já contrai automaticamente de forma involuntária. Adicionar contração abdominal à execução é um padrão de medo, um padrão de catastrofização, um padrão de hipervigilância. Quando você estimula esses comportamentos, o sistema nervoso ele fica mais excitado e isso pode colaborar para a dor. Eu mesmo já presenciei aqui em consultório pacientes que vinham de estúdios de Pilates com treinamento de core, de Powerhouse, com cada vez mais dor, saindo das aulas,
trancando suas matrículas para buscarem ortopedistas, buscarem cirurgiões, porque ali estava a famigerada hérnia de disco e a contração abdominal não estava protegendo aquele paciente. O paciente estava piorando. E aí quando a gente chega aqui e ensina o paciente movimentos, posições e posturas que fazem com que ele relaxe o abdômen profundamente, o paciente melhora absurdamente. Inclusive, eu tive um grande desafio há 2 anos atrás, onde eu atendi uma grande referência, não só do Pilates aqui da cidade, mas também do Low Pressure Fitness. Imagine, essa profissional, fisioterapeuta também, minha colega de trabalho, ela teve uma crise de dor lombar, tratou com diversos, enfim, fez vários tratamentos que não foram bem sucedidos. A crise de dor lombar central começou a transitar para o glúteo, desceu e virou uma radiculopatia na perna. Quando ela chegou para mim, ela já estava com a radiculopatia e ela cresceu profissionalmente dentro da academia que eu falo, da graduação, né? Dentro do ambiente acadêmico, aprendendo a contrair o core para proteger a coluna. Saindo do ambiente acadêmico, ela foi buscar especializações em Pilates que reforçaram essa crença nela. E ela ensina ensinava pelo menos, né? Milhares de alunas a contrair o abdômen para proteger e tratar a coluna. Além, não bastasse o Pilates, ela aprendeu o Low Pressure Fitness, que é uma espécie de tratamento para ter a barriga negativa, para tratar diástase abdominal pós-gravidez, enfim, serve para várias coisas. Então tudo comungava para que ela contraísse excessivamente o abdômen. Eu tive um desafio extremo em cerca de 4 meses para a gente, através de milhares de conversas terapêuticas, ensinar ela que talvez tivesse um outro lado da moeda que ela ainda não conhecia. E assim, o resultado foi avassalador. Ela melhorou absurdamente e ela me encaminha pacientes até hoje para tratamento de coluna vertebral e extremidades, né? Então, por que eu tô falando isso aqui para vocês? Eu tô falando isso aqui para vocês porque existe uma receita de bolo no mercado da dor nas costas, que é ortopedia, ressonância anti-inflamatório, Pilates, RPG e hidroterapia. Você acha que você é igual a tua tia? Você é igual a teu pai? Cara, você não é igual a teu irmão gêmeo. Por que você acredita que uma receita de bolo terapêutica vai funcionar para todo mundo? Ah, mas funcionou para minha mãe. Que legal que funcionou. Provavelmente a condição da sua mãe não era crônica, não tinha complexidades, não tinha gravidade e níveis de incapacidade severos. E aí, quando pacientes que não têm gravidade vão para esses tipos de tratamento, eles melhoram mesmo, porque eles já iriam melhorar pela história natural. Isso mesmo, a história natural da doença. Quando você fica gripado, pega 2 pessoas gripadas, cada um em uma casa. Uma vai tomar remédio e a outra não vai tomar. Só vai viver, esperar e observar. O que acontece? Em 14 dias, as 2 melhoraram. Quem tomou remédio acha que o remédio que fez efeito e quem não tomou remédio acha que é a imunidade que sarou eles. Verdade ou não? É a mesma coisa. A dor nas costas tem uma história natural que varia entre 6 e 12 semanas. Então, a maioria esmagadora dos pacientes vão melhorar sem fazer nada. E são esses pacientes que estão indo para essas receitas de bolo e melhorando. Agora, os pacientes que venceram a história natural, que passaram de 6 a 12 semanas e continuaram com dor na coluna, que aumentaram em grau de complexidade, de cronicidade, que começaram a ter barreiras psicológicas para melhorarem, como humor deprimido, ansiedade generalizada, né? Hipervigilância, catastrofização, comportamento de medo e evitação, frustração e desesperança com tratamentos anteriores. Esses pacientes que vão para essas receitas de bolo, ortopedia, anti-inflamatório, ressonância, ortopedia, infiltração, Pilates, RPG, hidroterapia. Fica na hidroterapia por 6 meses, tirando impacto, porque a moda é falar, para que você não pode impacto. Isso não existe, tá, pessoal? Aí você fica dentro da água como se fosse um baiacu quando você sai brincadeiras à parte, tá? Quando você sai da piscina, você... eu não sou um peixe. Eu sou um ser humano terrestre. Aí a dor volta. Então,
Esses tratamentos, eles são extremamente paliativos para casos complexos de dor crônica. Então não há essa receita de bolo. Então é importante que você entenda que o Pilates tem um efeito maravilhoso para tratamento de alguns tipos de dores. Mas ele precisa ser bem indicado. E do jeito que é praticado hoje, o Pilates é como se fosse uma atividade física sofisticada. Você vai e fica um instrutor com 5 pessoas, 6 pessoas, você roda num circuito de exercício completamente aleatório, aí fica trabalhando alongamento, fortalecimento, equilíbrio, controle, fluidez. E quem disse que é isso que você precisa para controlar a dor? Muitas vezes o repertório do Pilates é tão avançado que eles colocam um movimento para você, você se sente bem com aquele, no próximo movimento você já não se sente tão bem. Aí você já começa a evitar o chair, começa a evitar o reformer, começa a evitar o Cadillac, e você tá vendo sua aula de Pilates completamente adaptada, porque certos movimentos você não consegue fazer. Se questiona um pouquinho, seja mais inteligente. Seja mais inteligente. Você já tá com a aula completamente adaptada. Por quê? Porque provavelmente tem alguma coisa errada com você. Era para você conseguir fazer tudo que o professor de Pilates pede para você. Era para você fazer o Cadillac com as plenas habilidades, o reformer, o chair. Era para você fazer tudo como a instrutora pede. Só que você não consegue, porque sua articulação tá rígida. Você tá com a sensibilização do sistema nervoso central. Não é a hora para você fazer o Pilates, porque o repertório de movimento é extremamente abrangente. E agora você precisa de dose, quantidade muito bem prescrita, frequência da mesma coisa semanalmente, para você melhorar e voltar para o repertório motor original que o Pilates faz com vocês. Então, hoje, assim, como tratamento, eu entendo que o Pilates só serve se for personal. Se o instrutor tiver alguma capacitação para tratamento da dor e te atender individualmente, não na turma. Faz sentido para você? Se não faz sentido, coloca aqui nos comentários para eu entender a sua visão. Vai ser um prazer discutir com você sobre possibilidades terapêuticas que tanto o Pilates como a fisioterapia musculoesquelética tem, tá bom? O que é que a gente faz aqui? A gente avalia o paciente e trata ele 4 semanas, 8 semanas, 12, 16 semanas. Quando a gente atinge a mobilidade global em múltiplas direções com carga na amplitude final, a gente fala assim, ó, agora você está liberado para quaisquer atividades físicas. Agora se exponha gradualmente, porque não adianta você sair daqui do consultório sem nunca ter corrido e se matricular na corrida das estações e correr 10 km sem parar, sendo que você nunca treinou. Uma paciente minha fez isso e entrou por aquela porta mancando, com o joelho inchado, com derrame articular. Então a gente precisa ter cautela na exposição gradual pós-tratamento. Na fase final do tratamento, a gente prepara o paciente para as atividades que ele deseja fazer na alta. Se ele for um paciente que a gente tenha que restringir a atividade, porque existem pacientes que a gente não tira da atividade para fazer o tratamento. Essa é a notícia maravilhosa. A gente faz de tudo para não te tirar da atividade. Mas se a gente precisar te tirar da atividade, a gente vai te explicar por quê, tá bom? Então, resumo da ópera. Você faz Pilates porque gosta? Porque seu ortopedista mandou? Porque sua vizinha faz? Um familiar seu faz? Ou você faz Pilates porque você precisa fazer? Se você precisar fazer o Pilates, aí vai ser muito bom. E como se eu sei se eu preciso? Você precisa passar por uma avaliação musculoesquelética. O instrutor de Pilates do meu estúdio é fisioterapeuta, só que ele é instrutor de Pilates. Se ele vende aquilo, ele vai te avaliar e vai te dizer o quê? Que você não precisa do Pilates? Ele vai te dizer que você precisa do Pilates, afinal ganha pão dele, tem um viés de interesse ali. Você precisa ir num clínico da dor. O clínico da dor, ele vai te dizer se você está apto para fazer determinada atividade, qual é a melhor atividade para sua condição atual, com que frequência, com que dose, ou se você agora está sob risco para fazer uma atividade que tem um repertório motor muito grande e precisa fazer um tratamento para destravar tal articulação, desensibilizar tal trajeto nervoso, reduzir a excitação do sistema nervoso central, fazer uma exposição gradual, para aí você fazer atividade com segurança. Atividade com segurança é longevidade, você já sabe, movimento é vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar aqui esse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal!